Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Vamos dar seguimento à aula passada. Na aula passada, nós iniciamos o tema de funções, com a função do primeiro grau. Então, nós trabalhamos com o plano cartesiano, né? Esse é o material que a gente trabalhou na semana passada. A gente trabalhou com o plano. Então, eu mostrei para vocês o plano, só para relembrar como que funcionam as coordenadas. Desenhei algumas retas aqui nesse plano, né? Expliquei sobre os pontos e expliquei também que toda função do primeiro grau gera uma reta. E a gente teve a comprovação disso fazendo esse exercício. Aqui a gente tinha a resolução de problema, né? Tinha uma situação problemática aqui, né? O doce custava R$4 e a situação hipotética era de quantos doces a pessoa poderia comprar. Então, pensando assim, quanto mais doces a pessoa compra, mais se gasta, né? Então, nosso gráfico, como é uma função do primeiro grau, ele é um gráfico crescente, né? Ó, ele vai aumentando. Quanto mais doces vai comprando, mais vai ficando caro o preço. A quantidade de doces está representada aqui no eixo X, ó, tá? Esse eixo do X é a quantidade de doces. Então, se você comprar um doce, eu vou marcar até aqui, ó, isso aqui é a quantidade de doces que você vai comprar, e aqui era o preço pago, né, por esses doces aí. Então, se você compra um doce, você paga R$4. Se você comprar 2 doces, você vai pagar 8. A gente fez uma tabelinha aqui em cima. Se você comprar 3 doces, você vai pagar 12. Se comprar 10 doces, vão pagar R$40 por esses 10 doces. Então, assim, quanto mais doces, mais caro vai ficando, né? O preço, ele é proporcional, né? Desde que não esteja na promoção, né? Claro. Mas sendo proporcional, quanto mais você compra, mais você paga, não é isso? Então, vai fazer uma reta, essa reta é infinita, de acordo com o tanto de doces aí que você comprar. Hoje, a gente também vai trabalhar com a resolução de problemas de função do primeiro grau, né? Só que a gente não vai fazer o gráfico por enquanto. Eu vou montar o gráfico com vocês para mostrar, fazer uma demonstração, mas eu vou fazer uma demonstração no computador, vou fazer a gravação da tela do computador para mostrar como que fica o gráfico e qual é o andamento do gráfico, né? Para onde ele vai aumentar, para onde ele vai diminuir, a partir de que ponto ele passa. Isso eu vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. Essa folha eu estou disponibilizando aqui no WhatsApp para vocês, no grupo, e também vou colocar lá no Drive da escola, tá? Estará disponível, eu vou colocar as duas folhas juntas da aula passada e de hoje, né? Para quem precisar, está lá. Se você não tem condições de imprimir, não tem problema, você pode buscar esse material impresso na escola ou pode fazer. Hoje mesmo são só 3 exercícios, são curtinhos aí, dá para ser feito tranquilo no caderno, tá bom? Não se esqueça de, após ter resolvido a situação, para você me mandar a atividade para poder fazer a anotação do seu ponto, da sua participação e registrar a sua presença, tá legal? Então, olha uma segunda situação que envolve uma função do primeiro grau. Sabe-se que o preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui uma parcela fixa, que é denominada bandeirada. Então, assim, só de você pedir o táxi, ele vai pedir, né, tem um valor fixo. Esse valor fixo, ó, o preço da bandeirada é R$4,60. Aí, cada quilômetro que você roda vai custar 96 centavos. Ou seja, você vai pagar os R$4,60, né, da bandeirada. E se você andar 10 quilômetros, cada quilômetro vai custar 96 centavos. Então, se você anda 10 quilômetros, você vai fazer 96 centavos vezes 10, vai dar R$9,60. E aí, o valor que você vai pagar vai ser o R$9,60 mais a bandeirada. Ficou claro? Eu vou anotar aqui, ó. Como que vai ser o valor pago? O preço pago no táxi é a bandeirada mais a quantidade de quilômetros rodados vezes o preço, que é 96, né? Então, como eu disse, no exemplo que eu acabei de dar, se a pessoa anda 10 quilômetros,
ela vai fazer 10 vezes 96 centavos e vai pagar a bandeirada. Então, por exemplo, eu vou fazer até aqui embaixo. O preço ia ser R$4,60, que é a bandeirada, mais 10 vezes 96 centavos. Então, ela pagaria R$4,60 mais R$9,60. Vai dar R$4,60, vai dar R$9,60, 10,20, R$14,20 aí o valor dessa corrida. Então, se essa pessoa andar 10 quilômetros, ela paga esse preço. Ficou claro para vocês? De acordo com o tanto de quilômetro que ela rodar, eu vou multiplicar por 96 centavos. 96 centavos é cada quilômetro. Se ela andar 50 quilômetros, vai fazer 50 vezes 96 centavos. Mais a bandeirada, porque é um valor fixo. Só que isso aqui é uma situação hipotética, tá? Eu que estou mostrando pra vocês. O exercício fala que a pessoa pagou R$19. Se a pessoa pagou R$19, quer dizer que ela andou quantos quilômetros? Essa é a pergunta. No meu exemplo, a pessoa andou 10 quilômetros. Se ela andou 10 quilômetros e pagou R$14,20, quer dizer que ela andou mais que 10. Tudo bem até aqui? Deixa eu apagar isso aqui para fazer a resolução correta, porque isso aqui só foi uma situação hipotética que eu coloquei para vocês, tá? Deixa eu fazer aqui. Para ficar claro, acho que eu vou dar outro exemplo. Mas eu vou pegar uma outra folha para não rabiscar aqui mais. Ó, tem folha aqui embaixo. Ó, vou dar um outro exemplo. A gente sabe que o preço é a bandeirada mais o total de 0,96 centavos vezes o tanto de quilômetro rodado, né? A bandeirada é R$4,60. Então, ficaria assim, ó, R$4,60 mais o tanto de quilômetro multiplicado por 96 centavos. Essa daqui é a função. Essa é a função desse problema. E aí, a gente tem que analisar como ela é a função do nosso problema. Eu tenho um valor X e também tenho um valor Y. Quem que é o Y? O Y é a variável dependente, que é o P. Esse P, ele se refere ao Y. Ele é dependente, a gente chama ele de dependente. Dependente. Por que dependente? Porque vai depender do quanto quilômetro que vai rodar para dar o preço. Se você rodar muitos quilômetros, você vai pagar mais. Se você rodar menos quilômetros, você vai pagar menos. Então, o Y, ele depende do quilômetro. Esse quilômetro, ele seria o nosso X no gráfico. Por quê? Porque ele é um valor independente. Ele é um valor que eu vou atribuir e com ele eu vou encontrar o Y. O total de quilômetro não depende do preço. É o preço que depende do total de quilômetro. Entendeu? O que significa o dependente e independente? É a mesma coisa da quantidade de doce. Ó, nesse exemplo da quantidade de doce, o Y, ele depende de X. Por que ele depende de X? Porque o Y é o preço que você vai pagar. E o preço depende da quantidade de doces que você vai comprar. Se você compra um doce, você paga R$4. Se você comprar 10 doces, você paga 40. Então, quer dizer, o Y, ele depende do valor do X. Quanto mais alto o X for, o Y também vai ser aqui. Você vai pagar mais. Se você comprou mais doce, você paga mais por eles. E é essa mesma ideia aqui. Quanto mais você rodar com o táxi, mais você vai pagar, concordam? Agora, o fato é, quanto que paga? Aí vai depender. A gente pode montar uma tabelinha também. Eu vou montar uma tabelinha aqui, ó, X e Y. Nesse X, eu vou colocar o tanto de quilômetros que a pessoa vai rodar. Então, eu vou deixar meu exemplo de 10 lá que eu dei na folha anterior. Se a pessoa rodar 10 quilômetros, a gente fez 10 vezes 96 centavos, que deu 9,60, mais a bandeirada 4,60. Não foi isso? Então, ficou 4,60 mais 9,60, que deu 14,20. Então, esse é o valor do Y, ó.
14,20. Isso quando for 10 quilômetros rodados. E se a pessoa andar, por exemplo, 20 quilômetros? Vamos fazer a conta? Para fazer esse cálculo, vocês podem utilizar a calculadora, tá bom? Então, a calculadora como apoio é muito útil para nós, então pode utilizar sim. Como que a gente vai fazer essa conta? A gente vai pagar a bandeirada, que é 4,60, porque tem que pagar um valor fixo. E aí, 96 quilômetros, 96 centavos por quilômetros. Então, eu tenho que fazer 96 centavos vezes 20 para descobrir aqui quanto que vai dar o total de quilômetros andado, fora a bandeirada. Então, vai dar 0, 6 vezes 2 dá 12, 2 vezes 9, 18, mais 1, 19 e 1. Duas casas, vai dar 19 e 20. Então, olha só, os quilômetros rodados do carro vai ficar 19,20 e a bandeirada 4,60. Então, essa viagem aqui vai sair para essa pessoa 9, 13, R$23,80. Então, se a pessoa andar 20 quilômetros, ela vai pagar R$23,80. Se ela andar 10 quilômetros, ela vai pagar R$14,20. Ficou claro isso para vocês? Então, o que que acontece? O valor de Y depende de X. Dependendo do tanto de quilômetros que você andar, você vai pagar mais por ele. A única coisa que não muda nesse exercício é a bandeirada. Porque a bandeirada é 4,60 e vai manter 4,60. Mas o exercício está dizendo que a conta da pessoa ficou R$19, ó. Aqui a gente fez, né, as situações hipotéticas com 10 quilômetros e 20 quilômetros. Quer dizer, 14,20 e 23,80. Se ela gastou R$19, quer dizer que ela andou menos, um valor entre 10 e 20. Só de saber que é um valor entre 10 e 20, a gente já sabe que ela andou 15, porque é a única opção de resposta aqui. Mas vamos montar essa conta para aprender a resolvê-la. Então, fica assim, ó, o preço a ser pago é a bandeirada 4,60. Eita, essa caneta vermelha não está funcionando. É essa. Peguei a vermelha errada. É 4,60 mais 96 centavos vezes os quilômetros rodados. Eu não sei quantos quilômetros andou, mas eu sei que a conta ficou R$19. Isso quer dizer que o 4,60 mais esse 0,96 quilômetros vezes o quilômetro aí deu R$19. Não deu? Então, eu vou resolver. 0,96 vezes os quilômetros que rodou é igual a 19. Vou passar o 4,60 para cá, porque é uma equação do primeiro grau. 0,96 quilômetros é igual. Aqui eu tenho que fazer essa conta de menos. 19 menos 4,60 vai dar 14,40. Não vai dar para resolver nesse espaço. Vou puxar para cá. Agora, o que que acontece aqui? Aqui é uma multiplicação, não é 0,96 vezes o quilômetro? Então, eu vou passar o 96 dividindo. Então, eu vou fazer 14,40 dividido por 0,96. Então, o total de quilômetro, fazendo essa conta, vai dar 15. Tá? Então, o que que aconteceu aqui? Deixa eu retomar. A gente sabia a fórmula para encontrar o preço a ser pago pelo táxi, de acordo com os quilômetros rodados, certo? Mas o exercício disse, não disse, na verdade, quantos quilômetros que esse táxi rodou. Ele disse o valor, né, dessa corrida. E o valor da corrida foi R$19. Então, a gente precisava encontrar aqui os quilômetros. Quantos quilômetros, então, que essa pessoa andou? E eu montei uma equação. Só que essa equação, em vez de usar o x, eu deixei o quilômetro. A gente poderia ter montado essa equação assim, ó. Quer ver? Vou puxar ela para cá. P é igual a 4,60 mais 0,96x. Por quê? Porque o x é a nossa variável independente, né? É ela que vai mudar e ela indica o tanto de quilômetro. Então, quer dizer, quando a pessoa anda 10 quilômetros, eu substituo aqui. Quando ela anda 20, eu substituo aqui também. E assim por diante. E aí, resolvendo essa equação do primeiro grau, caiu em 15.
quer dizer que essa pessoa andou 15 quilômetros e aí, então, a corrida dela ficou R$19. A gente pode fazer o contrário, a gente pode conferir se é verdade isso. Vou fazer aqui embaixo. Não vou fazer aqui embaixo não, porque senão vai pegar o exercício de baixo. Eu vou fazer aqui pra gente conferir, ó. R$4,60 mais o preço da bandeirada é 96 centavos, vezes 15. Vou fazer essa conta, não é isso aqui? A gente tem que ver se isso aqui vai dar R$19, porque tá falando que ele andou 15 quilômetros e pagou 19. Então, eu vou fazer a conta. 0,96 vezes 15, 5 vezes 6 dá 30, 45, 48, 4, mais 96. 0, 14, 14, 1, 2, 1, 2. Deu 14,40. Então, quer dizer que 4,60 mais 14,40 vai dar R$19. Então, está correto. É verdade, ele andou 15 quilômetros. Deu para vocês entenderem esse tipo de exercício, onde a gente aplica a função do primeiro grau? Se a gente fosse desenhar essa função, ela ficaria assim, ó. Não vou fazer ela, porque eu vou fazer depois, eu vou mostrar como fica na próxima aula. Mas ela sairia do 4,60, porque só de você entrar no táxi, você já paga 4,60. Então, aqui no eixo do Y, ela já sai de 4,60. Ela vai sair daqui para cima, essa função. Quanto mais quilômetro você andar, você vai pagando, entendeu? Vai pagando mais. Quando andar 2 quilômetros, você vai pagar mais. Andou 3 quilômetros, vai pagar mais. E assim por diante. Então, essa função é uma reta que sai do 4,60. Ela não sai do zero. Por quê? Porque só de entrar no táxi e pedir a corrida, você já vai pagar 4,60. Não é 00, né? A bandeirada custa 4,60. E agora, então, eu vou explicar o exercício 2 e vou deixar para vocês pensarem nele para a próxima aula, ok? Uma prestadora de serviços cobra pela visita à residência do cliente e pelo tempo necessário para realizar o serviço na residência. O valor da visita é R$40, ou seja, só para a pessoa ir na sua casa, só de você chamá-la, é um preço fixo, R$40. O valor por hora, ó, o valor da hora para a realização do serviço é 20. Vamos pensar, é R$20 por hora, né? Vamos supor, se essa pessoa trabalhar por 2 horas... Se essa pessoa trabalhar por 2 horas na sua casa, você vai pagar R$40 da taxa de serviço, não é? Porque é só para dar visita dele à sua casa, mais R$20 por hora. Ou seja, você vai pagar R$40 da visita mais R$40 porque ele ficou 2 horas na sua casa. Então, essa visita dele vai ficar R$80 na sua casa. Se você chamar ele por 3 horas... Você vai pagar R$40 da visita, mais R$20 por 3 horas, porque cada hora custa 20. Então, você vai pagar R$40 da visita, mais R$60 do serviço que ele ficou pelo tempo. Ele ficou 3 horas na sua casa, então você vai pagar R$100 nesse serviço. Ficou claro? Então, olha bem isso daqui e isso daqui. Porque o que tá pedindo? Tá pedindo para vocês fazerem uma fórmula aqui no exercício 2. Você vai usar o preço, P. Então, aqui eu vou colocar o P, ó, já ajudei. Esse é o preço. O preço a ser pago vai ser o valor fixo da visita mais R$20 por hora. Onde for as horas, você vai usar o H. Eu dei valor. Eu usei o 2 para hora e usei o 3 para hora. E aí, você vai ver, você vai montar aqui a função, como que fica, tá? A equação que gera a função, você vai fazer aqui e vai assinalar qual delas que é. É uma dessas aqui, mas qual? Então, olha só, olha o exercício de cima, olha quem que era dependente, quem que era a independente... E olha aqui, quem que depende de quem?
O preço, ele é sempre dependente, tá? Vou deixar outra dica. O preço, ele é dependente, porque o preço vai depender do tanto de horas que a pessoa ficar na sua casa. Se a pessoa ficar 1 hora na sua casa, você vai pagar um valor, mas se ela ficar 2, você vai pagar outro. Se ficar 3, você vai pagar outro ainda, né? Então, esse exercício aqui é uma tarefinha para vocês, que vai ser respondida na próxima aula, tá legal? Então, façam a atividade 1 e a atividade 2, mandem uma foto para mim, por WhatsApp, para eu marcar a presença de vocês. Espero que vocês tenham entendido esse exercício e consigam correlacioná-lo com outras coisas, porque a gente pode pensar em vários outros exemplos. Por exemplo, energia de casa. Tem um valor lá que é de acordo com tanto gasto, né? Quanto que a gente paga por gasto, né? Se você olhar a conta de energia, tem descrito quanto que você vai pagar por quilowatts usado, né? A conta de água, a conta de água tem um valor fixo ali que você paga para esgoto, né? Aí tem uma variação de acordo com o tanto que você utilizou. Se você usou até tantos metros cúbicos, você paga uma tarifa. Se você usou mais, você paga uma segunda tarifa e assim por diante. Então, isso tudo é relacionado a esse conteúdo de equação do primeiro grau, de função do primeiro grau. Por quê? Porque quanto mais você usa, mais você paga. Então, isso tudo gera função. E a função, ela é assim, ela sempre vai ser um termo dependente de outro. Nesses exemplos que eu dei hoje, todos eles, os preços são dependentes do gasto, tá? A conta de luz, a conta de água, a bandeirada do táxi, a quantidade de doces comprados, isso tudo são funções. Por quê? Porque uma variável depende da outra. Eu tenho 2 variáveis para descobrir. Eu tenho aqui, no caso dessa função que a gente fez, que eu fiz lá atrás, onde que eu fiz? Aqui, nessa folha, ó. Eu fiz a função aqui em cima, eu tinha o P e tinha o quilômetro para descobrir, ou seja, eu tinha o X e o Y para descobrir, eu tinha 2 variáveis para descobrir aqui. Mas como eu sei que uma depende da outra, fica mais fácil para a gente resolver, tá legal? E se você entendeu esse exercício, o exercício 3, ele é muito parecido, você pode tentar resolver, ficarei feliz aí em ver sua resolução, ok? Tudo bem? Então, fiquem com Deus e até semana que vem. Qualquer dúvida, entre em contato. Um abraço, tchau, tchau.